Nessa aula você começará a trabalhar com texto. Criará uma página em HTML, definirá títulos e cabeçalhos para os seus textos, delimitará parágrafos, irá inserir quebra de linha, colocará o texto em itálico e negrito e conhecerá tags importantes HTML. Sugestões para a próxima aula. Repita o que está a ser apresentado no texto. Pause o vídeo e reproduza a ação em seu computador. Explore opções. Vamos começar. Boa aula! Essa aula nós vamos começar a trabalhar com o texto. Então, primeiro nós fazemos o download aí do arquivo que está na aula, não é? E eu coloquei aqui nesse meu diretório aula texto, tá? Então, para abrirmos, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, em cima do arquivo, e clicar no Edit with Notepad++. Ele abre aqui o arquivo, não é? E também vou abrir ele no browser para que fique fácil de visualizarmos. Então é só dar um clique duplo aqui e ele também abre no browser. Quando nós abrimos no browser, o que acontece? Você percebe que o arquivo que o texto ele está corrido, ou seja, não tem nenhuma formatação, nenhuma quebra de linha, não é? Então todo o texto HTML que não tem as tags, ele vai aparecer dessa forma, ou seja, um conteúdo, né, de texto corrido no browser, tá bem? Voltando aqui para o Notepad++, percebe que eu já coloquei a estrutura básica, como explicamos na aula anterior. Então temos o doctype, a tag HTML, né, abre aqui, fecha aqui. Temos a tag head, e dentro da tag head a tag meta, informando o tipo de conjunto de caracteres que vamos trabalhar, e o título central de cursos, né, dentro da tag title. E temos a tag body, que tem todo o texto que aparece aqui no browser, né, e o título aqui em cima. Perfeito. Bom, a primeira coisa então que nós vamos ver é, como comentamos, o HTML ele trabalha principalmente com formatação, né? O HTML5 trouxe também a questão de significados, então as tags HTML5 não são só formatação, mas também permitem que os browsers ou readers entendam o significado daquilo e possam trabalhar com aquele significado de forma diferente, né? Mas então vamos ver algumas tags que são importantes para nós aqui, principalmente com relação ao texto nesse início, né? Então, a primeira delas é a tag de header, ou seja, o cabeçalho, né? Nós temos uma página, né? Por exemplo, essa daqui, e nós queremos pegar esse central de curso aqui e colocar ele como um título da nossa página dentro do conteúdo, não esse título aqui, mas aqui dentro do corpo, né? Então, para isso nós temos uma tag chamada H, e nós temos 6 tipos de H. Então, o H1, ou seja, que é o, vamos dizer assim, o head principal, né? Então, quando nós colocamos aqui o H, ó, então lembra, né? Abrimos a tag, fechamos a tag, vou salvar, venho aqui, dou um refresh. Percebe que ele já colocou uma formatação de título, né? E já criou espaçamento e já mudou aqui a fonte, né? Então nós temos isso aqui para o H1. Eu vou mostrar aqui, só para, em termos de aprendizado, vamos pegar e vamos colocar a 6 para você perceber a diferença entre eles, tá bem? Então aqui o H1 eu vou chamar de H2, aqui H3, aqui H4, aqui H5 e aqui H6, mesma coisa aqui desse lado. Perfeito, então vou salvar, né?
e vamos aqui no browser, dando um refresh. O que acontece? É que ele criou aqui então o 6 central de cursos, né, do título, e percebe que você tem aqui, no caso são tamanhos, né, mas poderiam até ser formatos diferentes e cores diferentes. Isso nós vamos ver mais para frente como mexer nisso, né? Mas a princípio o importante é você saber que existem 6 tipos de header. Você faz a sua página, você pode colocar, enfim, hierárquicos aqui os tópicos e com os headers correspondentes, tá bem? Voltando aqui, eu vou apagar esses outros, porque no nosso conteúdo só tem um título, que é esse, tá? Bom, além do header, nós também temos uma marcação que ele serve para delimitar os parágrafos, né? Então, e aí dentro dos parágrafos nós trabalhamos com as formatações que nós queremos. A tag para delimitar o parágrafo é a tag P. Então, se eu vier aqui, por exemplo, aqui, ó, P, né? Vou ali no final, abriu, fechou, né? Lembra? Abriu, fechou. Opa, perdão. P. Se eu vier aqui, vou salvar. O que acontece aqui, ó? Bom, percebe que ele já deu um espaçamento aqui, ele tratou isso aqui como um parágrafo, né? Vou fazer isso no resto do texto também, de forma a nos ajudar, né? Então, e obviamente que dentro dessa tag P, depois nós conseguimos colocar outras tags de formatação, né, que vão funcionar para todo o que está dentro do P. Então, nós temos isso, e aí nós vamos trabalhando aqui com o conteúdo, né? Pronto, aqui. P, mais um aqui. P. P. Vamos pegar esse último aqui, para deixar todos com a formatação do parágrafo. Perfeito. Muito bem, então salvamos aqui, vamos ver aqui o que acontece. Temos então todo o texto já um pouco melhor, né, mais organizado do que estava inicialmente, né? Já começa a ter um pouco de cara de página, pelo menos conseguimos ler, né? Bom, uma outra questão é que se eu estou trabalhando com texto, muitas vezes eu quero dar um espaçamento de linhas, né? Então, pode ser, por exemplo, o título aqui está muito junto com o texto inicial, eu quero pegar essa observação e jogar um pouco mais para baixo, né? Então, para isso, nós temos uma tag no HTML que é a tag BR. Essa tag é uma tag única, ou seja, é daquelas tags que você não precisa fechar. Então, se você vir aqui, ó, colocar BR, né? Eu vou salvar. Então, o que acontece? Eu venho aqui, tenho aqui, vou dar um refresh. Percebe que ele jogou o texto aqui para baixo, ou seja, ele pulou uma linha, né? Eu vou fazer o mesmo aqui embaixo, ó. Eu vou pegar, na verdade, eu vou pular duas linhas aqui, ó. BR, né? Deixa eu salvar aqui, vou te mostrar. Depois eu volto e insiro mais outra linha, ó. Percebe aqui, né, embaixo, ele jogou, né? Se eu vier aqui colocar outra linha, como é que eu faço? Eu pego e coloco dois BRs juntos, né? E eu posso colocar tantos BRs quanto eu quiser, ele vai colocar tantas linhas em branco quanto eu precisar, tá bom? Então vem aqui de novo, ó, percebe que ele jogou mais para baixo ainda, tá? Então essa tag BR é a responsável por quebrar linhas, tá? Bom, um outro recurso também importante para nós agora é que eu quero fazer o seguinte: isso aqui é uma citação, né? Eu quero pegar essa citação e colocar ela em itálico, tá?
Por quê? Porque uma citação eu quero diferenciar do resto do texto. Para eu fazer isso, eu tenho uma tag no HTML5, que é uma tag chamada en. Então eu venho aqui, coloco en, né? De novo, né? Abri e fechei, tá? Eu vou pegar essa que eu vou colocar só na citação, não em o autor dela, tá? E vamos ver o que acontece aqui. Pum, tá? Bom, salvei, venho para cá. Então eu tenho o texto aqui, quando eu der um refresh, ele colocou em negrito, percebe? Né? Ah, outra coisa, eu quero também colocar o nome do autor da citação aqui embaixo. Como é que eu faço? Então eu venho e faço uma quebra de linha. Então eu venho aqui, coloco um BR aqui, né? E pronto. Aí eu venho, salvo, novamente, refresh, pronto, né? Ok, agora, como eu estou numa página de cursos aqui, né, em tese essa página ela quer vender um pouco dos cursos da central de cursos aqui, eu quero colocar algumas palavras em negrito para evidenciar. Então, por exemplo, eu vou colocar esse potencializar as habilidades de seus alunos em negrito. Então, no HTML5, nós temos a palavra strong, a tag strong para colocar em negrito. Então, eu venho aqui no texto que eu quero colocar em negrito. Antes dele, eu venho aqui e coloco strong. E eu, de novo, né? Eu abri, tudo que eu abri, eu fecho. Então eu vou vir aqui, salvo. Então era isso, né? Potencializabilidade de seus alunos. Ok, percebe que ficou negrito? Ah, mas eu vou fazer um experimento então. Eu vou esquecer de fechar. O que acontece se eu esquecer de fechar esta tag, né? Então eu só abri e não vou fechar. Se eu vier para cá, vou dar um refresh. Olha o que aconteceu. Ele considerou o texto inteiro como um negrito. Por quê? Porque eu não fechei, né? Então ele não sabe aonde que ele para essa instrução de colocar em negrito, tá? Então por isso que a gente tem sempre que fechar. E tem uma outra coisa também que o HTML é muito bacana, tal, mas uma coisa que ele não tem é uma forma de te avisar o que está errado. Então se você errar, você precisa procurar onde você errou. Isso é uma coisa que não tem, porque o browser ele simplesmente lê, então ele não tem inteligência de falar assim, olha, isso aqui está errado, ou essa tag não existe. Ele provavelmente ele ignora aquilo que ele não reconhece, tá? E não te avisa disso. Se você pegar uma linguagem de programação, ela te avisa quando você erra, né? Então você não consegue progredir. Aqui não, você consegue progredir, mas se você não perceber, você faz aquilo fica errado. Portanto, é muito importante conhecer mesmo as tags HTML, porque você acaba descobrindo os erros mesmo pelo seu conhecimento e por buscar isso no texto, tá? Bom, então temos aqui, voltando, né? Vou pegar aqui, potencializar as habilidades, e eu vou colocar alguma outra palavra também em negrito, que eu vou pegar assim, ó, cursos online, tá? Eu vou colocar isso aqui em negrito. Então, como é que a gente faz? Vamos lá procurar a palavra que a gente quer. Então, antes dela, né? Eu venho aqui, strong, fecho, cursos online, strong e fecho. Salvo, volto para cá, refresh, tá? Então isso ficou aí muito já numa forma mais inteligente para nós, tá? Bom, por hoje é isso, né? Por agora é isso, perdão. E vamos continuar na próxima aula com outros recursos de formatação. Agora que você já criou a sua primeira página de nosso website, entendeu como trabalha com texto,
está pronto para conhecer a formatação de listas, um recurso muito utilizado nas páginas web. Na próxima aula, você verá como trabalhar com listas e as opções oferecidas pelo HTML. Parabéns, aula concluída. Nos encontramos na próxima aula.